Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI, número 2434, também conhecido como analista de valores imobiliários, credenciado pela CVM e APMEC. Então, volto a reforçar aqui, tá? Às vezes vocês olham aí vídeos na internet, nada contra, tá? Eu também olho aí de algumas pessoas, mas vocês têm que saber entender que tem pessoas que não estão credenciadas para fazer análise até por vídeo, tá? Não é falar, compra essa empresa é boa, tá barata, não. Isso também é irregular, tá? É ilegal. Mas até você fazer um vídeo análise publicamente se configura como um relatório, tá? Só dando esse disclaimer aí. Peço para vocês deixarem o like aí se esse vídeo for útil de alguma forma para vocês, comentar aí embaixo, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, e eu também estou deixando aqui na descrição do vídeo uma parceria que eu tenho com um amigo meu no Instagram, que ele tem um alcance bem grande, né? Eu ainda estou no início aqui, meu canal, minha página, que é o Abinael Machado. Então vai ter um link aqui de um serviço que eu estou prestando. Se alguém tiver interesse, sem compromisso, pode clicar e dar uma olhada lá, tá? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Valid, tá? Uma empresa aí que foi muito falada por alguns gestores no passado, né? Uma empresa de tecnologia que tem um foco em certificação digital, assinatura digital, documentos online e tal, mas que o resultado dela veio ruim, né? Alguns trimestres. Ela sofreu muito na pandemia, tá? Apesar de ser uma empresa de TI, né? De digitalização e tal, é até um pouquinho o oposto do que a gente vem vendo, né? Empresas de TI saltaram absurdamente, né? Mercado de e-commerce e tal, mas ela sofreu muito porque ela tem parcerias, às vezes, com alguns cartórios, com algumas operações de organizações públicas, administração pública. Então a gente vai dar uma olhada no resultado do quarto tri de 2022 e do ano fechado, né? Então, uma empresa que a gente não vê há algum tempinho. Eu acho até uma empresa interessante, mas é uma empresa que está sofrendo já há algum tempo, tá? Então vamos lá. Então vamos, resultados da Valid, tá? O código de negociação, não sei se vai ter mais para baixo. Tá aqui, ó. VLID3, tá? Lembrando que ela tá com valor de mercado até interessante, né? Na casa aí de 400 milhões? 600 milhões, mais ou menos, né? Vamos lá. Então divulgaram, ó. Desde o fim de 2020, quando a Vale iniciou o seu processo de reestruturação, alcançamos simplificação e fortalecimento da nossa operação com foco nas verticais de ID, então ela tem 3 verticais, tá? Pay e Mobile. Aumento de 164% do EBITDA normalizado, mas isso aqui é por conta de reestruturação, a gente vê que é completamente não recorrente, tá? Não é para o pessoal ficar ver esses aumentos percentuais aqui, ficar, nossa, que aumento absurdo, muito feliz, não. Estava com um aumento aqui de 176, foi para 463 em 2022. Aqui também teve impacto de reabertura, né, dessas operações aí que eles têm com participação em organizações públicas, né? Saiu a margem EBITDA de 3% para 24%. Ela sofreu muito na pandemia, né? Não é só reestruturação, é reabertura também. Eles estavam com uma dívida alta, estava uma empresa de valor de mercado aí baixo, 312 milhões, 16, né? Porque eles não geram muito caixa. A gente vai ver depois aí como é que está o resultado, né? Em 2022. Fizeram uma emissão aqui, a CDI mais 4%, pesando um pouquinho. A alavancagem até frente ao EBITDA está 0,7%. Né? De repente melhorou agora, né? Em 2020. Nos últimos anos que eu olhei, ela não estava com alavancagem tão boa. Então, porque ela está com caixazinho, 500 milhões, fazendo recompra de ação, ó, 2% de recompra, isso aqui gera valor para acionista, mas a gente vê que 2% é bem pouquinho. Se eles começarem a fazer isso, aqui foi no ano todo, se fosse por trimestre, pô, já começaria a ficar interessante, tá? Recomprando por trimestre, quem faz muito isso é o Dr. Prev, tá? A gente vê que o lucro líquido deles que é muito baixo, tá? 8,9 milhões e normalizado. Então, assim, eles botam aqui dívida líquida sobre EBITDA, tranquilo, tá? Mas a gente vê que esse lucro líquido não baixa muito, né? Segundo ano consecutivo de resultado positivo. A gente vê que a empresa gera um lucro muito baixo. Uma empresa que a gente falou, a gente fez até o Investor Day, vou botar aqui em cima, a Neogrid, tá? NGRD3, também tem um lucrozinho muito baixo, né? Então o mercado é uma empresa promissora também, tá? A Vale está mais tempo aí no mercado, mas tem um lucro muito baixo. Então a gente vê que o lucro não vai crescendo. A gente espera que empresas de crescimento, claro, top line lá em cima tem que estar crescendo também, mas que vai expandir em algum momento, né? A gente não está vendo isso nessas empresas. E ela ainda faz pagamento de dividendos, né? A empresa de crescimento não é o momento, né? A gente quer que ela continue expandindo seus negócios, não pagando dividendo. Aí a gente falando mais um pouquinho. Manutenção do lucro líquido positivo. 2022 foi marcado por 2 eventos que não ocorrerão novamente, né? Provisões negativas em vendas de ativos dos Estados Unidos. Então, eles tinham lá uma participação nos Estados Unidos, que eu acho uma operação, mas que não era muito rentável, 82 milhões. Então, eles perderam aí um pouquinho de valorização do euro. Por conta dessas operações lá fora, eles têm um impacto aí de intercompany, tá vendo aqui? Impacto de 40 milhões. Realmente, né? Parece que é impacto não recorrente, né? Aí a gente fala um pouquinho das verticais, tá? A Valid ID, implantação de novos contratos de RG, né? Que eu falei, né? Participação em com órgão público e tal. Minas, Espírito Santo e Piauí. Ampliação de serviços.
Aqui, automatização de biometria, né? Sistema de identificação de biometria. Nova lei de carteira nacional, agora é tudo online também, né? Novos padrões. Aquisição de uma empresa, Vsoft. Ó, ampliação de produto tanto com o Detrans, como Instituto de Tecnologia, com essa tecnologia aqui, a ABS, né? Que é o Sistema de Identificação de Biometria Automatizada. Novos serviços implantados no Detran, chatbots, transferência de veículos online. Então, muito parceria com a administração pública. Isso aqui que eles sofreram muito, né, na pandemia. Por isso que agora também tem que ver se não vai dar uma estabilizada nesse EBITDA daí que eles botaram dívida líquida sobre EBITDA e tal. O Vale de Pay. Eles têm uma vertente de desenvolvimento cartão de interface dupla aí com a bandeira Elo. Implantação de RFID. Para quem não sabe, RFID é uns cartões, tá? Uns adesivos que você coloca em qualquer dispositivo que vocês querem. Um relógio, uma carteira. Você quer monitorar, ou até para abertura, aquelas tags para abertura de cancela, tá? Mas eles botaram soluções digitais também para clientes do setor bancário e tecnologia. O único player do mercado possui um cartão reciclado. Isso aqui não faz muita diferença, mais para ECG. E o Vale de Mobile, forte trabalho dos nossos fornecedores de chips para atender os clientes em contexto de escassez de produtos, melhoria de mix de produtos high-end 5G, avanço importante na frente de Mobile Solution e OEM, né, que é implantado diretamente aí de fábrica nos equipamentos. Enfim, vamos lá. Vocês falam alguma coisa. Aqui é a receita, vamos ver como é que está a receita. A gente vê que a receita cresceu, né, 16%, mas a gente espera que a empresa de crescimento cresça mais, tá? Mas assim, ok, 16%. Crescendo até acima dos custos, né? Mas a gente vê que tem um custo bem pesadinho. A empresa, depois tem que olhar também, às vezes essas empresas, como são de expansão, né, de aquisição, de investimento e tal, às vezes os custos não entram aqui, tá na DRE, tá? Então o pessoal às vezes olha só a DRE, mas às vezes entra como CAPEX na DFC, tá? Que é a demonstração de fluxo de caixa. Então a gente vê que os custos da DRE já não são muito enxutos, né? E aí a gente vai lá para DFC às vezes, via um CAPEX pesado, meio ruim. Margem bruta, setor de TI a gente vê que é um pouquinho mais alto, né? Mas a dela também não é tão alta assim. Então acho que a própria Neogrid tem uma margem bruta melhor, tá? Tem despesa com venda aí controlada, né? Controlou no ano, no trimestre, os custos até foram controlados, né? Cresceu só 2%, no ano cresceu mais. Margem bruta subiu também. O trimestre foi bom, né? Acho que o trimestre deu uma alavancada aí no ano, né? Da empresa também. Despesa com venda subiu um pouquinho no trimestre. Outras receitas, aí eles falaram que tem alguns impactos aqui, tem até asteriscozinho. No trimestre foi 50 milhões. E no ano foi 70, né? Então, realmente é um pouquinho de gasto relevante, né? A gente viu que expandiu 83%, né? O lucro operacional, ano contra ano. No trimestre a gente viu que teve uma quedinha no lucro operacional por conta dessas despesas aí não recorrentes. A despesa financeira da empresa, ó, apesar dela falar, não, dívida líquida sobre ele é tranquilo, porque a dívida deve ser de longo prazo também. A empresa teve um lucro operacional agora que inflou um pouquinho, a gente vê que subiu bastante ó, de um ano contra ano. Mas a gente vê que o resultado financeiro da empresa, ó, até por conta da dívida, pesando, né? Por mais que a dívida não seja tão alta, para o valor de mercado da companhia e para esse lucrinho operacional, não é bem tranquilo não, tá? Resultado financeiro aí afogando a empresa. Aí a empresa deu um lucro, 116 milhões, não é isso? 2022 aqui, esse lado é. No trimestre também, né? Mas caiu um pouquinho, 19 milhões. Mas aí tem imposto de renda. Aí tem aqui operações descontinuadas, que teve um impacto aqui bem grande, tá? 81 milhões também. Nem foi aquele impacto lá que a gente tinha visto. É outro impacto, né? Opa. Vou tirar só o som aqui, porque estão falando comigo aqui no WhatsApp para não atrapalhar. Pronto. E aqui ainda tem, ó, um pouquinho ó, de acionistas não controladores, tá? Isso daqui tem muito, eu falei muito no vídeo da Lupar, às vezes, mas a gente vê que aqui não tem um impacto relevante, né? Mas mesmo assim corrói um pouquinho do lucro, né? Aqui tá com negativo, né? Aqui, calma aí, aqui é sem operações descontinuadas. Ainda tem que, esse daqui seria o padrão, tá? Com as operações descontinuadas, a empresa ainda estaria pior, talvez, né? A receita caiu um pouquinho, não subiu tanto igual, né? Caiu não subiu tanto igual o outro ano, né? No outra DRL 10%, e no quarto tri ficou flat, né? Basicamente. As despesas saltaram bastante, enfim. Mais ou menos a mesma coisa, né? Aí a gente vê que o lucro caiu. A gente vê que o lucro caiu bem mais.
né? É mais ou menos a mesma linha, né? Depois que a gente desconta aqui imposto de renda e tal. Enfim, vamos lá. Detalhamento de outras receitas e despesas. A gente vê que tem algumas despesas aqui. Perda de baixa de investimento, né? Tipo impairment e provisão para contingência lá na... Soma aqui, né? Brasil, Colômbia, né? Mas aqui é Colômbia, né? Essa perda aqui de baixo de investimento e tal. E estrangeiras também tiveram impactozinho. Mas parece que esse impacto é pesado, hein, cara? Outras despesas operacionais aqui. 71 milhões no ano, 50 milhões no quarto tri. A gente vê que a receita... Aqui não é um bom comparativo, né? A gente vê que 2020 estava bem baixo. De repente 2020 pode até ser um comparativo, mas seria interessante pegar 2019, né, no gráfico. A gente vê que subiu um pouquinho no mobile, no Pay, no ID também. A tendência é até subir, né? Porque os órgãos públicos têm que investir, né, nesses serviços digitais. OPEX, né, que seria os gastos aí operacionais da companhia, 350 milhões no trimestre. A empresa tem que expandir também por conta desse serviço, precisa de pessoal. 1,4 no ano, no trimestre 350. Aí a gente fala, né, que a receita cresceu acima dos custos. Aí tiveram um pouquinho de eficiência, nem tão grande assim nessa eficiência operacional, né? Que EBIT, né, subiu, né, de um ano para o outro e tal. Ganharam um pouquinho de volume, realmente, ganharam. Mas assim, nada que me abre tão os olhos. Acho que tem empresa melhor na bolsa, tá? Mas é uma empresa pra gente ir acompanhando, né? Vê aqueles destrinchos aqui, outras despesas operacionais que tiveram impacto bem grande. Margem EBITDA teria subido realmente, né? Margem EBITDA, o EBITDA, né, no ano também. No ano até bem mais. Tem um pouquinho de amortização aqui, depreciação, amortização, né? No ano até um pouquinho maior. Mas despesa financeira corroendo com força, em 186 milhões. Aqui é o volume de documentos, né? Porque como eles têm essas operações aí com o órgão público, acaba que eles, é uma métrica operacional que eles usam. Volume de documento em relação ao dinheiro empregado, né? Então a gente vê que vai aumentando, né, o volume de documentos, eles aumentam também o dinheiro empregado aí nesses investimentos de pessoal, gasto aí na operação, né? O volume aumenta. A gente vê que o volume aumentou 32% e os gastos 13% no ano. Aqui no trimestre foi um volume, os gastos 10% e o volume 11%. Então aqui deveria ter tido uma eficiência um pouquinho maior, talvez. Nesse trimestre não foi tão bom assim, né? Emissão de documentos, né? A tendência é sempre estar crescendo, tá? A gente vê aqui, ó, que eu tinha falado. Ó, surgiu aqui a pandemia, ó, sofreu muito a empresa, ó, segundo tri, terceiro tri deu uma leve retomadinha. Mas a média móvel deles aqui, emissão de documentos, acompanhando mais ou menos a retomada. Quarto tri voltou forte, mas aí o primeiro tri veio fraco de novo. Eu acho que teve um picozinho de novo da pandemia, né? Ó, a gente vê que lá em 2020, ó, veio muito ruim o resultado, aí o mercado bateu bastante. Quarto tri também veio ruim de novo. Aí oscilou um pouquinho, parece que a empresa começou a dar uma melhorada, né? Realmente, uma melhorada boa. Volume de cartões também, a gente vê aí que o volume de cartões até caiu, né? No quarto tri veio bem ruim. No ano também não veio tão bom, não. E eles investiram um pouquinho, né? Mas eu acho que tem que investir mesmo, não pode deixar de investir. Ó. Investiu pouco, 6,8 e tal. Claro, proporcionalmente lá, ó, 150 milhões, 566 milhões, é o que a empresa gera de caixa, é bastante dinheiro, tá? Ó, receitou aqui 186 milhões. Mas eles estão falando aqui, ó, segue com esforços de melhoria operacional, com margens boas, né? Então tá rentabilizando. Ó, na Argentina, ó, Smart Cards, ó, OPEX. Ó, menor do que o aumento observado em termos de receita, né? Iniciativa de melhoria operacional. E parece que o mercado argentino deu uma melhoradinha, eles investiram também. Então a gente tem exposição aí no mercado argentino. Aí falando do segmento, né? A gente vê que também, ó, sofreu bastante na pandemia, agora parece que deu uma acelerada aí para cima. Então tem que ver aí, depende muito aí do... Apesar de ser uma empresa de TI, de lojas abertas, né?
Aqui venda global de SIM card, né? Seria esses chips aí. Eles têm a participação. A tecnologia de chips, que é no segmento mobile, né? Caiu, aí acaba que impacta a empresa também, né? E existe, tá? Eu acho que até uma vertente interessante, tá? Esses relógios, né? Esses relógios smart, eles têm um chip virtual, tá? Que seria um SIM virtual. Eu não sei se eles poderiam estar destrinchando aqui. Não sei se estão falando aqui em cima. A gente tem aqui a escassez de chip, né? Por conta da crise de semicondutores, foco na parceria com fornecedores e análise criteriosa das vendas. Então, de repente, se eles começam assim, a investir, eu acho que eles não têm nenhuma dinâmica aqui de investimento nessa área. Seria um ponto positivo. Geração de caixa operacional positiva, né? Então, depois a gente olha lá, DFC. E a geração de caixa de 2021, 116, agora 427. Estrutura de capital. Então, eles tiveram umas negociações aí com os bancos. Captação, 120. Caixa econômica, 30 milhões no Banco do Brasil. Emissão de debêntures, 250, né? Venda dos ativos, então eles vêm realmente, né, tentando remodelar aí. Duas novas captações pela Vale Espanha, então eles têm lá uma estrutura aí de empresa fora do país também, ó, Banco Santander. Ó, aí por isso que tem essa dinâmica de euro também, ó. É bem pequenininho, né? E aumento de capital privado, aí por conta de bônus, né? Isso aqui é como se fosse um Stock Based Compensation, né? Não, é subscrição, né? É, bônus de subscrição. Essa distribuição que eu não gosto, tá? Porque eu acho que não tem nada a ver essa empresa distribuir, mas aí tem que aceitar. Quem for sócio, né? É uma empresa de crescimento, mas tem que fazer isso aqui. Eles botam aqui até sumarizado, né? Captou 660 milhões de empréstimo, amortizou 949, então ela tinha uma dívida muito alta, tá? Capex, 100 milhões, JCP de 23, pagamento de juros 152 e aumento de capital 19. Até eles pagaram, né? A dívida aí, pagaram o juro e tal. Gerou aqui, segundo ele, de 426, tinha um caixa. Capex tranquilo, tá? Não tinha um Capex tão alto não. Eu já falei, tem que olhar com calma, deve ser. A alavancagem deles, ó, tava alta pra caramba. Não, já foi mais alta, né? Aqui, ó, 2020, né? Acho que foi aqui que eu olhei a Vale a última vez. 3,2 vezes, machucando, hein? Ele deu uma redução, agora parece que eles controlaram bem, né? Porque também teve esse aumento aqui absurdamente, porque essa alavancagem não é tão baixa assim, tá? Teve um aumento aqui, tem que ver se a Vale vai continuar aumentando. Para saber, porque ela já rodou aí com alavancagem alta também no passado, que é 2,1. Para uma empresa de crescimento, que não gera tanto caixa, é um pouquinho perigoso, tá? Essas alavancagens muito altas. Porque se a empresa aí prejudicar em algum momento seus negócios, tiver algum problema, pode perder a mão e aí a bola virar uma bola de neve essa dívida, né? A gente vê que a Caixa cobre bastante a dívida aqui. Dívida no curto prazo, tem um pouquinho de juros, 100 milhões. Também tem uma dívida alta que 2024, 2025. Tá? A gente vê que tem uma dívida grande aqui no exterior, né? Mais 72% no Brasil. Então, realmente, tem que ter a maior parte da dívida no Brasil mesmo. 840 milhões. Eu acho uma dívida altinha, tá? Mas ela tem uma caixa de 513, tá? Mas esse caixa também é usado para algumas operações da companhia, né? Aquisição, investimento e tal. Aqui eles consideram aqui a dívida líquida sobre 0,6, incluindo ativos dos Estados Unidos. Não tem nada demais não. EB sobre despesa financeira líquida, 2,9. Aqui os covenants, ó, 3 vezes. Então, que eu falei, chegar em 2 vezes lá, esses covenants, os credores podem cobrar a dívida imediatamente, tá? Então, a empresa estava com, no passado aí, ó, chegou a bater aqui um valor preocupante, tá? Por isso que o mercado bateu tanto. Ó, 3, de repente teve renegociação aqui, né? 3,2 aqui. Aí que caiu, né? No quarto de 2021, 1,8. Também teve aumento aqui do caixa, geração de caixa. Agora voltou a aumentar. Foi um pouquinho das debêntures, o custo da dívida, né? Da empresa. Dividendo, a empresa, ela paga bastante JCP, né? Que aí deduz lá do imposto. Imposto de renda, né? Paga que ela paga bastante imposto, né? Não paga dividendo desde 2017, 2018, é JCP. Mais ou menos. Tem pago, a 2021 pagou uma vez. Né? É isso.
Não, 2021 não, pagou em 2022, né? Pagou, 2021 não pagou. Ó, 2020, lá no auge daquele alavancagem da. Aquele pagou no início do ano, tudo bem, mas no final do ano pagar JCP com aquele alavancagem, aquela estrutura de capital ruim, aquela geração de caixa baixa, pagar 0,35 por ação é fogo, né, cara? É bem complicado. Aí aqui em 2022, agora a empresa começou a dar resultado, já voltou a pagar, né? 2023, né? 2022 também o resultado não estava tão forte assim, já pagando também. Isso não me agrada, mas não paga muito também, né? Paga uma vez por ano, mas paga um valor razoável, tá? Programa de recompra. A recompra é bem baixinha, né? 2,38%. Isso daqui, se fosse por trimestre, que ia ser uma paulada, ou por ano, né? Aqui eles já até comparam com o índice de small caps, com o Bovespa. Não é uma boa comparação. O small cap tá caindo muito. Há um tempo, tá? E o Ibovespa, pior ainda, né? Eu acho que o small cap, ela cai mais, né? Mas eu acho que é uma carteira até melhor que o do Ibovespa. Tá segurando muito commodity, né? Então eu acho que basicamente foi isso aí, cara, da Valid. Eu acho uma empresa interessante, acompanhar aí, eu acho que ainda não está maduro o suficiente para a gente investir. A gente tem que ver se esse resultado vai estabilizar, vai continuar crescente e tal. Mas é uma empresa interessante, né? Na área de TI, mais uma empresa, mais uma opção aí para a gente estar acompanhando, valeu? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Valeu? Forte abraço.